A seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadiquiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre.
Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, dando prosseguimento às emanações dos mensageiros Rumi, através do livro Ouvindo o Mestre, 21 chaves para a felicidade, os mensageiros Rumi, da editora Rumi, emanação de Maria Nilza Alarcon e J.C. Alarcon. Emanação do mensageiro Ra-Rumi, segundo raio, emissário dos mestres ascensos Kuti Rumi e Vajra. Emanação Ra-Rumi, o Senhor guia. Ra foi o primeiro mensageiro a fazer contato. Teve a paciência de nos treinar durante 4 anos, passando exercício de todos os tipos. Ele trabalhou a nossa rebeldia porque queríamos uma vida normal, não uma vida disputada por presenças que só a nossa percepção enxergava. Foi ele que nos ensinou a controlar parcialmente a questão da visão em momentos inoportunos, mas até a presente edição não resolvemos totalmente esse aspecto. Ra foi quem mais suportou nossos questionamentos. Não vamos escrever desse modo arcaico, está fora de moda, é jurássico, fede a naftalina. É uma forma de escrever que nem existe mais. Imagine, a gente escrevendo a mensagem no estilo: e quando vos estiverdes diante do Pai, regozijar-vos-ei. Está decidido. Se vocês quiserem a nossa colaboração, não vamos escrever desse modo e pagar um mico, pois já é suficiente um mico de dizer que vocês existem e ninguém enxerga. Como revolta, pensávamos: por que diabos isso foi acontecer justo conosco? Os ensinamentos de Ra sobre o verbo, a palavra, os sons vocálicos, o poder do som, a energia que se esconde atrás de cada palavra, a maneira de emitir uma sentença, foram, aos poucos, nos convencendo. E por fim, nos rendemos, e lá estávamos nós, aceitando o mico. Para nosso conforto, Ra assegurou: apenas alguns volumes e algumas mensagens serão ditadas na segunda pessoa do plural. Vós, porque terão o caráter de fazer a ponte entre as diferentes fases da vida contínua e ativar conteúdos inconscientes e reminiscências ocultas. Mas estamos em dia com a degeneração do verbo, não é alinhação. Clássico demais para o nosso gosto, nada intelectual. Ra nos lembrou: não foi por acaso que vocês tiveram que se deparar com uma linguagem mais casta, que exprime o sentido mais elevado que as palavras representam. Cada mensageiro terá sua forma peculiar de expressão, e no final, vocês assumirão com liberdade a forma moderna e responderão pela autoria, mesmo que estejamos por trás orientando. Portanto, é um exercício. Precisamos cumpri-lo fielmente. Não escreva, apenas receba a transmissão do ensinamento. Tente compreender. Quando achar que compreendeu, escreva. Se interpretar corretamente, não voltarei ao assunto. Enquanto houver intromissão do ego, repetiremos o exercício, até que adquira impessoalidade na transmissão do ensinamento. Isso significou reerguer muitas vezes o mesmo tema, até que um dia agarramos o sentido da impessoalidade. Nosso ego estava batido e J.C. Alarcon era craque para apontar parágrafos e exclamar: isso aqui é coisa do ego, não é uma canalização fiel, é uma vergonha. Anos depois, relendo matérias rejeitadas, o sentimento ainda é de vergonha e rejeição. Queime essa porcaria, é horrível. Finalmente, depois de 4 anos, fomos aprovados e assim nasceu o primeiro volume da série do Padrão Rumi,
as orientações dos mestres. Posteriormente, Hahumi transmitiu no poderoso Livro dos Mestres, parte 2, com a mensagem titulada Amor. Durante 4 anos ele ficou conhecido em nosso meio como o Senhor Guia. Emanação, mensagem de Hahumi, transmitido com as bênçãos do mestre ascenso Kuthumi. Queridos irmãos, tudo o que transmitimos até hoje é apenas uma gota de água no oceano. Exercício introdutório ao despertar do eu real. Somente agora o nosso relacionamento se intensifica, não importando quais sejam os próximos emissários da hoste colaborando na jornada. A diferença é que agora fazemos isto com a presença, o empenho e o apoio de todos. O que importa é que estamos em unidade. Recordem-se, a vossa escola já começou e nem percebestes. O vosso caminho de luz descortinou-se e a vossa alegria não foi o bastante para exaltar a beleza do momento. Quando irradiamos isto no primeiro volume, início dos anos 90, nem os nossos canais perceberam a extensão da palavra escola, que propositalmente pedimos para escrever com inicial maiúscula. Hoje, estamos aqui diante de todos para dizer que no momento da primeira transmissão em 1991, fundamos uma escola numa dimensão paralela, para onde a maioria que lê e se aprofunda se desloca durante o sono físico. E por isso saiu escrito: a vossa escola já começou e nem percebestes. Irradiamos o nome da Academia Humi e o nosso irmão captou corretamente o nome que enviamos. Não queremos pressa para que a academia se materialize, uma vez que em suas fileiras de alicerce inicial só deverão figurar os colaboradores realmente comprometidos com a sua transformação interior, tornando-se um emissário materializado. É fácil descobrir em si mesmo se já atingiu essa condição. Não há necessidade de teste, porque o empenho pelo estudo, pela efetiva transformação interior e pela difusão do conhecimento são suficientes para testar a condição de emissário materializado. Muitos são emissários materializados e nunca tiveram qualquer contato com a sabedoria Humi, mas vão ter, ler, sentir e descobrir logo na primeira leitura. Vão confirmar através do cultivo superior. Outros necessitarão ler e reler, para somente depois descobrirem o que está escrito no primeiro volume. Eis o caminho, a unidade, pois não está escrito lá? Recebei então essa mensagem que vos declara fielmente que o vosso caminho de luz é a busca do contato superior com o vosso eu real, plano onde estamos em unidade. Portanto, foi declarado, escrito e claro qual é o caminho do emissário materializado. Portanto, foi declarado, escrito e claro qual é o caminho do emissário materializado. Portanto, foi declarado, escrito e claro qual é o caminho do emissário materializado. Você é um emissário das hostes unificadas de mestres imateriais. Se despertado, vestirá toga e fará a sua promulgação com sabedoria, calma, paciência, discernimento, porque sabe que tudo tem a sua hora certa. Não durma sobre a hora certa, avance. Não durma sobre a hora certa, avance. Não durma sobre a hora certa, avance. Nem justifique a hora certa, avance sempre, um pouco cada dia. Especialize-se na expressão do seu verbo e encontrará a hora certa de realizar a sua expressão Humi. Levei 4 anos para convencer aos nossos canais sobre a realidade de que eles eram e são emissários materializados. Maria Nilza Alarcon e J.C. Alarcon.
Hoje estou novamente aqui para lhes convencer sobre sua condição de emissário. Deve acordar para isso. E, acima de tudo, ame essa condição. Leve luzes de esclarecimento às pessoas e, por favor, não as julgue tão sem condições. Você se surpreenderá com elas e consigo mesmo, se apenas enxergar em cada alma que dorme uma criança que no seu início necessita de ser levada pelas mãos. Observamos as resistências iniciais e achamos justo. Ainda não existe ciência e máquinas sofisticadas para registrar centros especializados de energia em atividade. Ainda não é possível atestar cientificamente as visões e conteúdos das dimensões paralelas. Isto, porém, está por pouco. É justo que o cético não creia, pois é abundante o número de sonhadores fantasiosos. Podemos passar pelo analista cético como desvios alucinatórios de mentes paranoicas. Também isso está por pouco. O progresso metafísico, de comum acordo com a evolução tecnológica, avançará até que se atinja uma vidência artificial satisfatória. A sexta raça desenvolverá a multivisão, uma vidência natural. Isso virá depois do progresso artificial, com as máquinas comprovando o que os místicos e mestres da humanidade colocaram de forma religiosa ou sagrada. Não é nosso intento colocar as diferentes realidades na multidimensionalidade, de modo religioso ou científico. Existe um meio termo entre essas duas vertentes, a holonomia como ciência e filosofia da totalidade, que achamos bem apropriado. Existe um meio termo entre essas duas vertentes, a holonomia como ciência e filosofia da totalidade, que achamos bem apropriado. Existe um meio termo entre essas duas vertentes, a holonomia como ciência e filosofia da totalidade, que achamos bem apropriado. Este progresso fará cair por terra tanto a empáfia científica quanto a manipulação das organizações religiosas, manejando as pessoas com promessas ilusórias, induzindo-as habilmente à prisão de suas teias, alimentando suas egrégoras, usando a linguagem do medo e das ameaças. Pior, usando o nome da divindade para negociar o dízimo que enriquece sacerdotes e palácios, usando as comunidades carentes como fachada para investir apenas 1/10 do que arrecadam. Fica desde já a holonomia como vocação, missão, carreira e profissão liberal em prol do resgate do sagrado, com responsabilidade social e ecológica, sem mentiras e com postura absolutamente ética e promotora de uma justa distribuição de rendas, irradiando-lhes amor e bênçãos. Meditai por alguns momentos. Caríssimos internautas e amigos, hoje as emanações dos mensageiros Rumi, através dos mestres Kyo Rumi,
Rahumi, Laurumi, Dilshad Rumi, Ishtva Rumi, Ird Rumi e Maha Rumi. Através do livro Ouvindo o Mestre, 21 Chaves para a Felicidade, Os Mensageiros Rumi, da editora Rumi, emanação de Maria Nilza Alarcon e J.C. Alarcon. Se você se identificar com esse maravilhoso conceito de autoconhecimento, que tem o objetivo da expansão da sua consciência, da sua alma, ligue no nosso telefone da nossa rádio Holonomia, prefixo 11 2638 0078, ou acesse o portal da Sabedoria Rumi, www.rumi.com.br. Rumi é a sigla da emanação da Hoste Unificada de Mestres Imateriais, sediada na Chapada dos Guimarães, Centro Geodésico da América do Sul, emanação dos mestres, com escritório em Cuiabá. Deixamos vocês com um grande abraço, dizendo que ao você acessar a Sabedoria Rumi, identificará um grande conceito de autoconhecimento, que através do seu livre-arbítrio vai se identificando o belo e o bom. João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste,
depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve de Jin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilhumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo de energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Humi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na rádio Holonomia, Prática Humi do Instituto da Consciência da Totalidade com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.